portanto, neste diretório onde eu estou agora. Tá legal? Então existem só esses arquivos. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que saber depois, quando eu for construir o meu programa, onde ele foi gravado, né? Onde eu escrevi, quer dizer, eu vou escrever um texto de programa e vou gravar esse texto. Depois que eu quiser alterá-lo, eu preciso saber onde ele está gravado. E aí, para eu saber se realmente ele foi gravado onde eu disse para ser, eu uso o ls. Tá certo? Bom, esse seria o primeiro comando. Um outro comando, que a gente vai ver logo em seguida, é importante, porque você viu que eu dei 3 vezes o comando ls, e a tela ficou, obviamente, suja com as informações dos 3 comandos ls que se passaram. Para eu limpar a tela, eu posso ter 2 formas. Eu tenho o comando clear, de limpar, né, que limpa a tela, e aí eu posso continuar dando outros comandos, no caso, como aprendendo só o ls, vou continuar dando ls, ele vai continuar sujando a tela. Mas eu posso também, em vez de dar o clear, usar um atalho para o clear, que é o Ctrl, ou seja, eu aperto a tecla Ctrl e depois aperto a tecla L. E ele limpa a tela do mesmo jeito. Né? Me parece bem mais prático do que o clear. Mas os 2 comandos servem para a mesma coisa. Ok? Muito bem. Então, o ls possui algumas variações. Né? E a mais importante delas, que nós vamos ver agora, é o ls com o parâmetro "-l". Aí você pergunta, Cláudio, o que é parâmetro de um comando? Ó, veja bem, se eu digitar só "-l", qual é a diferença de eu digitar isto ou digitar "ls-l"? Você notou alguma diferença? Claro que notou, né? Neste comando existe um espaço entre o "ls" e o "-l", está aqui o espaço, né? E no outro comando anterior não tem o espaço entre o ls e o "-l". Não tem espaço. Então, o "-l", ou seja, o comando, a ação que eu determino para o computador listar, onde eu determino para o computador que ele deve listar na tela os arquivos que estão contidos no disco rígido daquele diretório, é o ls. Ora, qualquer outra coisa que não seja ls é parâmetro do ls, ou seja, é como o ls deve executar a sua ação. Se eu não colocar parâmetro nenhum, ele executa a ação da forma padrão, que é isso, mostrar os arquivos desta forma. Mas se eu limpo a tela e coloco o ls com o parâmetro "-l", o que é que ele vai me mostrar? A mesma lista de arquivos, só que agora disposto em forma de lista. Por isso o L. Aí você vê que o nome dos arquivos está sempre aqui no final da coluna, tá vendo? Esse nome colorido aqui, ó. Este aqui. Então eu tenho este nome, tenho este nome, tenho este nome e por aí vai. Só que a vantagem do "-l" é que ele me dá outras informações que não é só o nome, coisa que o ls comum não me dá. O ls dá só o nome. O ls-l me dá a lista de arquivos completa, onde além do nome eu tenho aqui, ó, a hora em que cada arquivo foi criado, eu tenho a data, o dia do mês, né, em que o arquivo foi criado, aqui. Eu tenho o tamanho do arquivo em bytes, né, certo? E tenho o que a gente chama de grupo do arquivo e proprietário do arquivo. Bom, essa questão de grupo e proprietário é uma coisa bastante interessante, mas isso é uma característica específica dos sistemas multiusuários, que é o sistema Unix, que é de onde vem o Linux, é um sistema multiutilizadores, ou seja, a mesma máquina com o Linux pode estar sendo usada pela usuária Renata, que no caso é minha filha, ou pode estar sendo usada pelo usuário Cláudio. Então, a usuária Renata tem a sua área no disco, fez como se fosse uma conta, né, onde só ela mexe, só ela acessa com o seu login e senha, na mesma máquina. Né? E o usuário Cláudio vai ter outra área com outros arquivos, onde só ele mexe. Então, nesse caso aqui, todos os arquivos que estão nessa pasta pertencem a Renata e pertencem ao grupo Renata, que é o grupo ao qual a usuária Renata faz parte. Beleza? E uma outra coisa bem interessante desse comando, desculpem, ls-l, é que na primeira coluna aqui, ele mostra um conjunto de letrinhas.
Isso é muito importante porque a primeira letra simboliza o tipo do arquivo que está aqui no final. Quando tem um D na frente, significa dizer que este arquivo não é um arquivo simples, é um diretório, portanto é uma pasta. Então você nota que dentro dessa pasta onde eu estou trabalhando, nessa pasta aqui, existem outras pastas. Olha só, desktop é uma pasta, documentos é outra pasta, porque todos eles têm um Dzinho aqui na frente, né? Agora, já este arquivo aqui, budpoke.png, não é um diretório, porque não tem mais o Dzinho na frente, tá certo? Ok? E essas outras letras simbolizam o quê? Simbolizam as permissões sobre aquele arquivo. Então, por exemplo, este arquivo aqui, budpoke, ou esse ciência, vamos colocar assim, ele tem o quê? Ele tem permissões de read, ou seja, de leitura, permissões de write, de escrita. Então você nota que são 3 subconjuntos de 3 permissões. Esse aqui, desculpa, este aqui, vou marcar direitinho, este aqui e este aqui. Tá? Então, cada conjunto dessas permissões simboliza a permissão para um determinado grupo de usuários. Por exemplo, esse primeiro RW significa dizer que o arquivo ciência tem permissão de ler e gravar, ou seja, escrever. E quem é que tem essa permissão? O proprietário do arquivo, o dono. E quem é o dono do arquivo? Está aqui, ó, Renata. Certo? Os demais, que não são Renata, eles só têm permissão de quê? Está simbolizado nesse segundo grupo aqui, ó, só tem permissão de ler. Ou seja, o pessoal que não for usuário Renata, mas mesmo assim pertencer ao grupo Renata, ou não, ou seja, basta não ser Renata, não tem permissão de escrever neste arquivo ciência. Portanto, eu posso até ler, eu como usuário Cláudio, posso entrar na máquina e olhar o que tem dentro do arquivo ciência, mas eu não posso modificá-lo, nem tampouco apagá-lo. Certo? Entendido? E o último conjunto aqui é o conjunto de permissões para aqueles usuários, outros que não são nem a Renata, nem o proprietário do arquivo, né? Nem pertencem ao grupo do proprietário, ou seja, são outros usuários quaisquer, e esses outros usuários quaisquer também só têm direito, nesse caso aí, de leitura. Por isso o Rzinho somente, e onde deveria ter um W e onde deveria ter um X, que seria a permissão de execução, não tem. Beleza? Por que eu estou falando que isso é importante? Porque daqui a pouco o próximo comando é um comando que vai criar um diretório. Que nós vamos aprender para quê? Para que a gente possa, ao começar a fazer os nossos programas, nós vamos criar um diretório. Depois de criar um diretório, nós vamos então entrar nesse diretório e vamos construir nossos programas lá dentro. E para que a gente possa identificar, depois de tudo feito, depois dos programas feitos, quais são os arquivos que são executáveis e quais são os arquivos que não são executáveis, portanto, diferenciar um arquivo executável de um arquivo de programa, de um arquivo onde está o texto do programa, a gente vai diferenciar justamente por essas permissões aqui. Porque onde tiver X, é porque aquele arquivo ele é executável. Certo? Onde não tiver X, é porque o arquivo não é executável, possivelmente é um arquivo de outro tipo, com outra funcionalidade. No nosso caso específico, será um arquivo provavelmente de texto, onde estará armazenado o código do programa, o texto do programa que nós estaremos fazendo. Olha? Beleza, pessoal. Então, visto esses 3 comandos até agora, né? Na verdade, um comando com 2 variações, o ls e o ls-l e o clear, vamos passar então para o mkdir. Vou limpar a tela aqui de novo, tá? E vou fazer o mkdir. Para que serve o mkdir? O mkdir não funciona sozinho, tá? Se eu der um enter aqui, ó, ele vai dar erro, ele vai dizer assim, como eu disse para vocês, esse computador, ele é um cara imbecil, né? Não é como nós, que se a gente falar cria um diretório, você vai perguntar para mim, né? Ó, qual é o diretório? Mas você não vai abortar a operação do jeito que o camarada aborta. Existe um diálogo, né? Aqui não tem diálogo não. Ou você coloca ou ele vai dar erro. E ele simplesmente disse, ó, ele está falando para você aqui em inglês, em alto bom som, que está faltando um operador, está faltando um parâmetro. Ele está dizendo assim, olha cara, dá uma olhada no help do comando. Certo? Bom, como o mkdir quer dizer make directory, ou seja, faça, né, construa diretório, então parece-me bastante óbvio
que o que eu preciso como parâmetro do MKB, e aí como é um parâmetro em espaço, né, para diferenciar o comando do parâmetro, então eu vou colocar aqui